Pois é, meus irmãos, tentação é um negócio difícil, viu? Lá em casa existem algumas formigas, né? Mas as formigas maiores é eu e o meu filho mais velho, né? Não é verdade, filho? Quando o Manuel era pequenininho, ele sempre gostou muito de doce, tomava remédio porque era doce. Teve até uma vez que ele achou, todo mundo agora vai entender, ele achou um bloquinho de caldo quinó. E ele achou que era caramelo. Ele faz, eu quero. Eu disse, não, meu filho, você não quer isso não. Eu quero. Eu disse, não, você não quer não, isso não é doce. Isso não é para você comer. Ele, eu quero, é doce, é bombom. Eu disse, não é. Ele, eu quero. Eu digo, então tá bom, vá, coma. Você comeu um tablete de quinó, meu amigo, você é ruim mesmo, viu? Que é sal puro aquele negócio. Aí quando ele viu que eu deixei, ele ficou assustado. Aí ele cheirou e foi, quero mais não. Mas quando ele era pequenininho, a gente tinha que esconder os doces da casa para poder cumprir a palavra de Deus, que é fuja da tentação. Esse é um tema que está muito presente no nosso dia a dia, porque o nosso coração possui vários desejos contrários à palavra de Deus. E por isso nós temos com muita frequência tentações no nosso dia a dia. E é interessante que Jesus colocou essa temática dentro da oração dele, dentro da lição primordial, né, de Jesus sobre oração. E é sobre essa temática que a gente vai estar conversando nessa noite. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, nossa última pregação dentro da oração do Pai Nosso, mas dando continuidade à exposição do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, diz o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és grande e maravilhoso, governador dos céus e da terra, do passado, do presente e do futuro, Senhor Deus. Todas as coisas te pertencem. Que maravilha, ó Pai, que privilégio muito grande o Senhor nos concede em estarmos aqui juntos, sendo ministrados, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor, que nós possamos estar com o coração, a mente aberto para sermos ensinados pelo Teu Santo Espírito e esteja modelando a nossa vida conforme esse ensino. Que nós possamos aprender as lições que Jesus quis deixar para nós através dessa oração poderosa, Pai. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Até agora a gente tem visto, né, que a oração do Pai Nosso não é uma proposta de repetição. A proposta do Pai Nosso é uma proposta modelar, onde os conteúdos, as temáticas, as ênfases, as prioridades que Jesus nos ensina precisam passar para as nossas orações. Existem várias formas da gente manifestar as lições e as tônicas do Pai Nosso nas nossas orações diárias. Nós vimos que Deus precisa ser colocado em primeiro lugar, o primeiro local da nossa oração precisa ser a nossa adoração, que o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus precisam também ser exaltados, e um grande desejo do nosso coração. Nós precisamos colocar o nome dele, os planos dele em primeiro lugar. A gente precisa também reconhecer a nossa dependência da providência de Deus, é Ele quem nos dá o alimento. Deus é o grande padeiro da vida, onde Ele faz a conjuntura, né, dos elementos para que chegue à nossa mesa aquilo que a gente precisa.
E também vimos que é através dele que a gente pode ter o perdão dos nossos pecados, que a gente confessa os nossos pecados e também a gente perdoa os nossos irmãos. Então é um momento que, chegando aqui na oração, a gente já tratou das mazelas. A gente está, vamos dizer assim, quando a gente chega nesse momento aqui do versículo 13 da oração, né, e não deixa que a gente seja tentado, a gente está limpo, né, a gente já confiou em Deus, adorou a Deus, pediu perdão pelos nossos pecados. Mas a grande verdade é, do mesmo jeito que nós confiamos na providência de Deus no futuro, quais males estão reservados para nós no futuro? O que é que pode quebrar a nossa comunhão com Deus? Jesus aqui nos ensina que o mal, ele continua em nós e ao nosso redor, e o mal deseja nos arrancar do caminho, nos deseja tirar desse centro, que é a vontade de Deus. Então Jesus nos ensina a nos manter firmes naquilo que é o caminho. A gente tem lá no meu pequeno grupo, nós temos estudado o livro de Provérbios, tem sido muito legal, e uma das tônicas que a gente vai encontrar no livro de Provérbios é: não se esqueça do que eu lhe aprendi, não se afaste da sabedoria, busque a sabedoria, guarde ela, fique nela. Essa ênfase demasiada e necessária na nossa vida, de que há caminhos fáceis ao nosso redor, mas também errados ao nosso redor. Então o foco dessa última petição da oração é um foco para que nada atrapalhe essa comunhão que vem sendo construída ao longo da oração. Essa construção do lugar de Deus, do meu lugar, da minha dependência dEle, do meu vínculo com Ele, dos meus pecados sendo perdoados, dos pecados sendo, de eu perdoando os pecados que são cometidos contra mim. E eu não quero, um desejo na minha oração do que eu não quero que essa comunhão seja quebrada. E para isso nós enfrentamos dois grandes males: a tentação e a ação maligna. Não deixa que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Jesus aqui está nos ensinando, ao colocar uma sentença dessa dentro da oração, da mesma oração onde a gente agradece o pão, ou seja, da mesma oração que a gente faz todo dia, Jesus diz o seguinte: você precisa do poder e da força de Deus para não entrar em tentação. Nós precisamos colocar isso dentro das nossas orações, para a gente lidar com as nossas tentações, para a gente lidar com o mal que está ao nosso redor. A gente precisa que isso esteja dentro do nosso relacionamento com Deus, é preciso que isso faça parte da nossa oração. Se a gente não estiver preocupado com isso, se a gente não se preocupar em ter medo de perder a batalha, nós já começamos a perder a batalha. A pior coisa que tem é você entrar num campo de batalha com a mentalidade de você estar num campo de diversão. Você já imaginou isso? Uma pessoa que está indo para a guerra, mas a mentalidade dela é que ela vai fazer coisas legais lá. Vai ser massa. A gente vai dormir em barraca, a gente vai poder pegar numa arma, a gente vai atirar. Vai ser massa. Ele está com os pensamentos nas coisas que vão acontecer, mas a ótica dele está completamente distorcida. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos uma batalha contra o mal. E se a gente entrar e encarar esse mundo com a mentalidade de diversão, a gente se quebra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Efésios 6, a partir do versículo 13. O texto diz o seguinte: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal,
vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem os sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Levem sempre a fé como escudo, para poder se protegerem de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito lhes dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. Veja a construção que Paulo faz para a cena. Haverá de chegar o dia mau. No dia mau, você vai ter que estar pronto para enfrentar. Você não vai poder correr. Porque não é você que está indo até ele que está vindo até você. A gente consegue fugir quando a gente vai até o mal, desiste e foge. Mas quando o mal vem até você, você tem que enfrentar. Ele não vai sair. Então, a primeira coisa que ele fala é: peguem a armadura que Deus dá a vocês. Se vistam dela. Viste com o capacete da salvação, o escudo da fé, sandália da boa notícia do evangelho, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada que é a palavra. E como é que ele termina? Ele fala: façam tudo isso orando a Deus. Então, Paulo compreendeu, e está aqui nos ensinando, o que Jesus nos ensinou aqui no Pai Nosso. A batalha contra o pecado, a batalha contra o mal, ela é vencida começando e iniciando com oração. Ele fala: ore por você, ore sempre, ore pelo todo o povo de Deus. Por quê? Porque todo o povo de Deus enfrenta essa mesma batalha. Então Jesus nos ensina que nós precisamos incluir constantemente nas nossas orações o nosso temor de cair em tentação. A Bíblia nos fala que aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Eu amo esse texto porque ele fala: aquele que pensa. Tem muita gente que cita errado, faz aquele que está de pé. Não, não é o que está de pé. Ele está pensando que está de pé. Ele está, sei lá, sentado, acocorado, né, achando que já se levantou. Ele fala: cuidado para você não cair. Ou seja, a preocupação da gente se desviar de Deus, da gente sair do caminho de Deus, precisa estar conosco o tempo inteiro. A gente precisa estar alerta, vigilante, para que a gente não caia em tentação. Agora, o que é que eu quero que vocês entendam, que eu estava tentando explicar para as crianças ali? A tentação em si não é pecado. O desejo, em certos aspectos, que você está ali naquele momento onde você está ponderando fazer o certo ou o errado, não necessariamente é pecado. Há algumas coisas que só em você desejar, da forma como você deseja, de fato já é o pecado. Por quê? Porque a tentação é o desejo de fazer algo errado, ou o desejo de fazer algo certo pelo meio errado. Tem como você querer um fim certo, mas você pegar o meio errado, né? E a Bíblia nos ensina uma coisa muito importante. Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele fala assim: Deus não tenta ninguém. Vocês são tentados pelos seus próprios maus desejos. A gente tem um costume horrível, não verídico e não bíblico. Menino, mas o diabo essa semana comigo foi muita tentação, viu? A gente não entende o sistema, que é o seguinte: o diabo só vai tentar você em alguma coisa que você queira. Se você não quiser, não vai ser tentação para você não. É muito mais fácil a gente botar a culpa no diabo, porque ele já está todo, né? Já está todo condenado, já está todo errado mesmo. Já vai para o inferno. Bota mais uma culpa nele que... Mas a Bíblia nos ensina que a tentação é um pecado fruto do desejo do nosso coração.
Se eu estou com vontade de comer o chocolate, o diabo é fogo, botou um pote de chocolate bem na minha frente. Não. A vontade de comer chocolate é sua. Então, eu preciso entender que quando a gente fala sobre não deixa com que a gente seja tentado, é como se a gente estivesse reconhecendo a fraqueza do nosso coração de desejar coisas contrárias à palavra de Deus. Ele fala assim: oh Deus, eu sei que o meu inimigo, ele vive muito perto de mim, que ele mora dentro do meu coração. Eu preciso que o Senhor me ajude a lidar com essas coisas. Eu gosto da ilustração do cair em tentação. Eu já, numa época da minha vida, já me meti muito nessa área de teatro. E a tentação é como se você fosse um ator. E o mundo e Satanás é quem está produzindo a peça. Então ele faz para você o figurino, ele escreve a peça, arma o palco, traz a plateia, coloca os luzes, o som, tudo. E está tudo lá. Só que você só entra e atua se você quiser. A tentação é uma porta aberta, olhando para você, onde do outro lado da porta está o pecado, está a resposta da sua vontade pecaminosa. E você olha através da porta e faz: entro ou não entro? Se você entrar, você caiu em tentação, entrou em tentação. E a gente tem uma outra tendência também não bíblica. A gente tende a falar que, quando a gente erra, ao invés de a gente pegar o caminho bíblico para lidar com o pecado, que é confessando o pecado, a gente começa a dar a justificativa, né? E aí tem aquela justificativa bem: mas olhe, se você tivesse estado no lugar, você ia ver, foi forte demais, eu não pude aguentar. Enquanto que a Bíblia nos ensina, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia fala o seguinte: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. Ou seja, você não é o único na face da terra. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, assim vocês poderão sair dela. Então, se você acreditar nessa mentira que seu coração conta, que foi forte demais para você, você está dizendo que a Bíblia está errada. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: olha, Deus vai lhe dar força. É muito interessante o versículo, ele fala assim: Deus vai lhe dar força para você suportar a tentação e sair dela. Porque o propósito da tentação não é você ficar lá dentro. É você olhar, ele vai dar força para você olhar e sair e fechar a porta. Não é ir para lá para dentro e ficar vivendo como se não estivesse vivendo, mas também vivendo e ficando lá dentro. Não é. É para fugir dela. O mandamento bíblico é: fuja da tentação. E não fique lá em frente, vá até o mais pertinho que puder, depois vai embora. A tentação envolve a compreensão da corrupção do nosso coração, gente. O nosso coração deseja coisas contrárias à palavra de Deus o tempo inteiro. O João Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolo. O tempo todo você está produzindo alguma coisa que fica no lugar de Deus. E coisas lindas. Você pode botar no lugar de Deus, sabe o quê? Um filho. A gente pode botar no lugar de Deus um trabalho, um reconhecimento, um elogio, um prazer, um hobby. O panteão de ídolos é gigantesco. Basta aquele ídolo ser a minha alegria. Se acontecesse isso, finalmente eu seria feliz. Pronto. Isso já é um ídolo que está no lugar do seu Deus. Porque a Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Se você espera que outra coisa produza isso, você já está botando outra coisa no lugar de Deus. É muito forte, é muito fácil. É por isso que Jesus nos ensina a colocar isso na nossa oração. Quanto mais a gente coloca, quanto mais a gente ora por isso, mais a gente vai entender que a gente necessita dele para obedecer a ele. Agora, os nossos desejos não são os nossos únicos inimigos. Existem
dois inimigos a mais: Satanás e o mundo. Então, Jesus coloca para a gente também pedir para Ele nos livrar do mal, e essa ênfase aqui do mal é a ênfase maligna mesmo. É agora a ênfase para o reino de trevas e os seus comparsas, né, vamos dizer assim, todo o reino de trevas, né? Então, Jesus está dizendo assim: olha, você não consegue enfrentar o reino de trevas assim, como se você não estivesse fazendo nada, não. O diabo é poderoso. Ele é audacioso. Você precisa de ajuda. A Bíblia nos ensina que o diabo não é uma invenção. O diabo não é uma filosofia de que prefigura o mal, a pessoal. Não, 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 não. A Bíblia nos ensina que o diabo é um anjo decaído, que é um ser celestial decaído, que tem poderes e que está ativo contra o povo de Deus. A Bíblia nos conta lá em Lucas que quando Jesus vai conversar com Pedro, que Pedro está para negar Jesus, ele fala: eu vi o Satanás pedindo permissão a Deus para peneirar você. Jesus diz isso. Porque existe uma coisa interessante: o diabo, por mais mau que ele seja, por mais poderoso que ele seja, ele não age aquém do poder de Deus. Ele age debaixo do controle e da soberania do Senhor, porque ele não está fora da soberania de Deus. Deus manda no diabo. Então ele vai lá e pede autorização para Deus para tentar Pedro, para trazer o dia mau para Pedro. E pelo que a gente entende da história, ele conseguiu a autorização e que Pedro caísse em tentação. Mas livra-nos do mal é um clamor para que Deus contenha o poder de Satanás sobre a nossa vida. É para que Deus, a Bíblia também nos fala, né, que o diabo está como um leão ao nosso derredor, procurando fazer um carinho, fazer um ronron nas suas costas. É? Ele quer devorar. A oração é uma grade que a gente coloca. Clamando a Deus, faz: Senhor Deus, é um leão. Bota uma gradezinha. Me protege do poder do mal. Deus pode permitir que o mal nos teste severamente. Aconteceu com Jó, onde Deus deu autorização a Satanás para testar Jó e trazer o dia mau para a vida de Jó, debaixo da autorização de Deus. A gente está estudando aqui na escola dominical. Você que não está vindo, está perdendo. Aconteceu também com José, debaixo de toda a amargura, toda a mágoa do seu coração, ele fazendo, Deus traz tentação, Deus permite que a tentação seja colocada sobre a vida de José. José, dentro da sua integridade, da sua justiça, é acusado de imoralidade sexual, é preso durante muitos anos. Mas José sai aprovado. Acontece sobre a vida de Pedro. E aconteceu sobre a vida de Jesus. O Espírito Santo de Deus leva Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias. Você já pensou você enfrentar um jejum, cena dos próximos capítulos, no meio de um deserto, sozinho, com a companhia Satanás? O que eu estou querendo dizer para você é que Deus pode nos conduzir para o dia mau. Ele pode permitir que o dia mau venha. E que Satanás exerça o poder dele sobre nós. Isso pode acontecer. Mas Jesus nos ensina que ele passou no teste que Adão falhou. Onde Adão é tentado e ele falha no dia mau, junto com Satanás, Jesus vence, tanto na cruz, onde ele usa Judas, como no deserto,
Jesus vence. E é por conta da vitória de Jesus na cruz que nós podemos vislumbrar vencer o mal. Por quê? Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição. Ele não diz que pode ter. Ele disse: olha, para alguns vai ser rosas, tá certo? Para outros vocês vão ter aflições. Então vou falar com essa galera aqui que não teve sorte, né? Ele fala: enquanto nós estivermos nesse mundo, nós enfrentaremos aflições. Ele deu certeza. Se você não ficar, tudo bem que pode não ser todo dia, né? Mas Jesus disse: vocês vão ter aflição. Esse mundo reserva a aflição. Ele fala: mas se alegrem. Não é só aflição. Vocês estão comigo e eu venci o mundo. É interessante Jesus nos dizer, ele nos ensinar a dizer que não nos deixe ser tentados e nos livra do mal, porque ele é o meio para isso acontecer. É por conta do que Jesus pagou que a gente pode ser livrado do mal. É porque Jesus venceu Satanás, não foi ele que pisou na cobra? Essa não era a profecia de Jesus, que virá um descendente da mulher, que este lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisará na cabeça da cobra. Jesus é essa profecia. O dia mau, meus irmãos, é quando Satanás, o mundo e o seu coração trabalham em conjunto. Pode vir sobre qualquer um. Quando o seu coração deseja fazer a coisa errada, quando o mundo gera oportunidade e quando Satanás coloca o poder dele para que aquilo aconteça. Esse é o dia mau. São dias terríveis, dificílimos na nossa vida. O que é que Jesus nos ensina? Ore, para que você não seja submetido a esse teste. Mas se você precisar, ore, para que Deus lhe conceda graça, para que Ele lhe dê da sua poderosa armadura, para você enfrentá-lo. Sabe o que eu gosto de ser crente? A gente sempre tem esperança à frente. A gente não perde nenhum cenário. Se a gente perde, a culpa é nossa. Mas, na perspectiva do poder de Deus, Deus dá todas as condições para a gente vencer. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre tentação é que a primeira vitória que você pode ter sobre uma tentação é através da oração. Se a sua vida de oração começa a fraquejar, se a sua vida de oração começa a ficar rala, se ela começa a ficar fraca, se você não se importa com seus pecados, se você não vasculha a sua vida procurando aquilo que agrada e desagrada a Deus, você já vai começar a perder a batalha em tentação. Você vai começar a entrar em tentação com muito mais facilidade. Jesus sabia disso. Jesus sabia disso e quando ele vai orar no Getsêmani, Jesus ele instrui os discípulos, Mateus 26, 40 e 41, Jesus diz o seguinte: depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo, porque Jesus pediu para eles orarem, né? Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Eita, Jesus conhecia demais o coração. Eu já cansei de ver, tanto na minha vida como na vida de pessoas que Deus nos dá para aconselhar, pessoas que reconhecem o erro, mas permanecem nele. Querem resistir à tentação, mas não o fazem. E Jesus fala, parte disso é porque o quê? Porque não está orando. Você não está dependendo de Deus para vencer o mal, está querendo fazer pela força do braço, não vai conseguir. Não se vence batalha espiritual com força humana. A batalha do Espírito se vence com a força do Espírito de Deus.
Depois que você estiver colocando diante de Deus as suas tentações, a gente precisa entender uma coisa. Cada cristão tem áreas que são mais fracos do que outros. Nós somos tentados em áreas diferentes, de modos diferentes. Vou compartilhar uma coisa com vocês, só para vocês entenderem. Deus me deu o privilégio de ser criado dentro de um lar cristão, pais, né? Cristãos. Mas, mesmo sabendo que a bebida não é pecado, beber bebida alcoólica não é pecado, o que é pecado é a embriaguez, é a falta de testemunho, eu nunca gostei de álcool. Já bebi vinho, já bebi cerveja, nunca gostei do gosto. Então, se você me oferecer, eu nunca vou querer, por uma razão simples, eu não gosto. Então, bebida para mim não é tentação. Pode ser, mas o vinho, 32 anos, não sei o quê, da Rainha Elizabeth, sei lá. Vontade nenhuma. Essa não é para mim uma área de tentação. Mas outras coisas que para algumas pessoas é muito tranquilo, para mim é uma luta. Então, cada um precisa identificar quais são as áreas em que você é fraco, porque é ali que você coloca a sua maior defesa. Precisa entender isso. Nós precisamos aprender a atacar e travar guerra nos lugares que a gente é fraco. E não ficar se gabando daquilo que a gente não cai. Não, mas eu não bebo, eu não isso, eu não aquilo. Ah, mas não resiste a um elogiozinho, né? Na hora de ser egoísta, você é o primeiro. Né? A boquinha, basta ouvir alguma coisa mais atravessada que a boquinha já solta uma coisa que não agrada a Deus. Cada um é tentado numa área diferente. Ore. Identifique suas áreas fracas. Terceira dica. Fuja. A gente enfrenta a tentação o mínimo necessário para fugir. Por exemplo, você está dentro de um salão, tá certo? E entra um cachorro, um Rottweiler, e ele já está mostrando o dente para você. O que é que você tenta fazer primeiro? Eu vou dar um gancho bem na boca desse cachorro. É isso que você pensa? Entra no banheiro e fecha a porta. Né? Você vai precisar de força para correr para o banheiro, fechar a porta e talvez segurar a porta para o cachorro não vencer a porta. E enquanto isso, é hora para o cachorro ir embora. A força é o suficiente para você fugir. Se não tiver como fugir, tiver tudo fechado, o que é que você vai ter que fazer? Vai ter que lutar. Pode sair todo estrupiado, mas vai ter que lutar, porque não tem o que fazer. Eu gosto de duas ilustrações que eu vou contar para você, que é assim. Como a tentação e o mal é uma coisa que a gente quer fazer, então qual é o normal? A pessoa vai o máximo possível até o limite e depois volta. Porque daí ele não pecou. Ele foi lá, pegou só o gostinho e voltou. A ideia disso é como você pegar um cara numa moto bem potente e ele vai num penhasco e o prazer dele é ele acelerar contra o penhasco e para na beira do penhasco. Aí ele volta, vai de novo, volta, vai de novo. A graça dele é cada vez parar mais perto do penhasco. O que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai ter uma pedrinha a mais e ele vai cair no penhasco. Porque ao invés de fugir do perigo, ele está cada vez chegando mais no perigo. E a outra história é um rapaz que chega para o pastor e faz assim: pastor, eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas existe uma coisa, pastor, que está muito difícil de deixar. O que é, meu filho? É a bebida, pastor, eu não consigo deixar a bebida.
pastor da cidadezinha pequena. Aí ele perguntou assim: tá certo, meu irmão, agora me responda uma coisa, onde é que você amarra seu burro? Não, pastor, só está de brincadeira comigo. Eu vim aqui falar de um problema sério com o senhor, estou falando de um problema de pecado, o senhor vem me perguntar onde é que eu amarro meu burro. Diga, onde é que você amarra seu burro? Não, eu amarro meu burro na frente do barzinho do seu Manuel. Meu filho, vai amarrar o burro em outro lugar? Porque toda vez que ele amarrava o burro na frente do bar, o que é que ele tinha vontade? De beber. Jesus já falou sobre isso. Quando Jesus fala sobre o adultério, Jesus fala: se o teu olho direito te faz pecar, arranque. Porque é melhor entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Estou só citando o que Jesus está citando aqui. O que Jesus está dizendo? Se existe algo que leva você para o pecado, faça de tudo, tenha atitudes radicais para sair do pecado. A ordem é fugir. Se conforme você vai usando essas ferramentas bíblicas, de orar a Deus, identificar onde você é fraco, fugir da tentação, talvez você precise de mais uma ferramenta, que está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Você vai precisar confessar o seu pecado para alguém, para mais alguém entrar nessa batalha. Você precisa trazer algum irmão para dentro do seu pecado, para você confessar a ele o seu pecado. Não na perspectiva católica, que você vai confessar o seu pecado, e aquele irmão que vai conceder perdão para você, não. Ou o padre, ou o sacerdote, ou o pastor, seja quem for. Quem concede perdão do pecado é o sacrifício, e a única pessoa que faz isso é Jesus Cristo. Mas quando nós trazemos um irmão para dentro da luta, ele vai estar orando junto comigo, eu vou estar prestando contas a ele. E tem uma coisa que eu acho bacana: quando nós confessamos o nosso pecado para alguém, nós damos a oportunidade desse alguém ser sacerdote de Deus na nossa vida, de transmitir parte da tristeza de Deus para nós, visivelmente num ser humano. Então talvez você precise, para vencer o pecado que você está lutando, você confessar o seu pecado para algum irmão de alma, para que juntos vocês possam estar batalhando e vencer o mal, sair, conseguir se manter longe da tentação. Meus irmãos, uma das coisas fantásticas que nós aprendemos com o Pai Nosso, ele inicia louvando a Deus e priorizando aquilo que Deus é. Mas nas 3 petições que parecem falar sobre nós, quando fala sobre dar-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas e não nos deixe que a gente seja tentado, nós encontramos com muita facilidade aqui a Trindade. Na primeira petição, que dá-nos hoje o alimento que precisamos, nós enxergamos o nosso Deus como provedor. Quando nós confessamos os nossos pecados, é porque nós somos perdoados através do sacrifício de Cristo Jesus. E quando nós não somos tentados ou somos livrados do mal, é pela força e ação do Espírito Santo de Deus. Jesus não dá ponto sem nó. Ele sabe que o centro do nosso coração, da vida, da alma, do presente e do futuro, precisa ser esse Deus triuno, esse Deus que manifesta-se através do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Esse finalzinho da oração, que diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Muito provavelmente, você pode ver aí na sua Bíblia, ele deve estar entre chaves. Quando isso acontece, é porque existem manuscritos lá no original, no grego, que é onde a Bíblia foi escrita, que existem manuscritos que tem, existem manuscritos que não tem. Então, o que se acredita, né, o mais aceito, é que Jesus não colocou essa partezinha na oração, mas que essa parte foi acrescentada pela igreja primitiva, 2 séculos depois. Porque essa parte é como um retorno para o início da oração. Porque ele fala que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Nada do que está sendo dito aqui é contrário às Escrituras. E faz parte da afirmação da igreja primitiva, né, no início, né, dos primeiros séculos, dizendo assim: a nossa oração começa adorando a Deus e a nossa oração termina adorando ao nosso Deus. Porque Ele é o nosso princípio e o nosso fim, o alfa e o ômega. Todas as coisas começam nele,
funcionam por meio dele e terminam nele. Meus irmãos, todas as pregações, ou a grande maioria, eu creio que todas foram gravadas do Pai Nosso. Eu aconselho que os irmãos peguem essa semana e escutem mais uma vez a pregação sobre as orações do Pai Nosso. Porque é necessário que aquilo que a gente aprende aqui na Palavra de Deus influencie diretamente nas nossas orações. E é importante a gente guardar esse conteúdo. A gente está falando da lição mais importante sobre oração que a gente pode ter na vida. É o que Jesus nos ensinou sobre orar. Então, pega essa semana e aproveite para revisar. Vai lá no YouTube, tem lá, Igreja Presbiteriana na Missão. Está tudo guardadinho lá. Vai rever, pega, não tem paciência, bota em 2x, no instante vai passar. E você vai memorizar, guardar no seu coração. Por quê? Porque constantemente a nossa oração precisa estar sendo modelada por esse ensino de Jesus Cristo. Nossa vida precisa ser transformada a partir das nossas vidas e orações em temor àquilo que a gente aprende na Palavra de Deus. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor Deus, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, ó Pai. Desejamos, ó Pai, que o Teu nome seja reconhecido por todos. Desejamos, ó Pai, que o Teu nome seja honrado, glorificado, ó Pai, santificado. Que o Teu reino, ó Pai, possa ser expandido através da divulgação do Teu Evangelho, através do poder e da manifestação do Teu Santo Espírito, através do anúncio do sacrifício de Cristo Jesus. Mas, Senhor Deus, nós também reconhecemos que tudo aquilo que a gente precisa, Senhor Deus, e muitas vezes muito mais do que a gente precisa, Senhor Deus, é o Senhor que nos provê, é o Senhor que nos concede. Mas, Senhor Deus, diante de tanta majestade, diante de tanta glória, encontramos a nós, pecadores, ó Pai, carentes, ó Pai, da Tua glória, carentes do Teu perdão, de sermos fruto da Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a perdoar, ó Pai, aqueles que têm ofendido contra nós. Mas, Senhor Deus, quando nós olhamos mais uma vez para o nosso coração, enxergamos vezes após vezes um coração que deseja ir para longe de Ti, ó Pai, nos livra disso. Que a gente possa desejar verdadeiramente o que está no Salmo 1, Senhor Deus, antes que o nosso prazer esteja na Tua lei, ó Pai, e meditar nela de dia e de noite, ó Pai. Nos livra, ó Pai, do poder de Satanás. Nos protege dele, ó Pai. Louvamos, ó Pai, o Teu nome, louvamos o Teu poder, louvamos a Tua glória, hoje e para todo sempre, meu Senhor. Por isso nós rogamos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.